A outra vertente de atuação é a vertente repressiva. E o principal vilão do bom funcionamento do mercado, ou o principal o inimigo número 1 do livre mercado e que, portanto, impede a geração daqueles resultados socialmente desejados, são os cartéis. Uma série de práticas anticompetitivas, abusos de posição dominante, restrições concorrenciais, mas o inimigo número 1 são os cartéis. Os acordos entre concorrentes que visam fixar preços, restringir cotas, definir cotas de produção, restringir oferta ou limitar, fraudar concorrências públicas. Cartéis, empresários, 2 ou mais empresários sentando numa mesma sala para combinar preços, para combinar e decidir de forma conjunta condições e variáveis concorrencialmente importantes, são mais do que ladrões. Eu disse certa vez que quem faz cartéis eu tentei mostrar que um cartel age como um trombadinha na rua que leva o nosso dinheiro do bolso. Porque os cartéis o que fazem aumenta os preços, restringe a oferta. E nessa medida extraem renda do bolso do consumidor, excluem do mercado do consumo parcela substancial da população e gera alocação ineficiente de recursos na economia. Todos perdem, que no longo prazo gera diminuição do emprego, da renda e do crescimento econômico. Quando se incomodaram com a expressão forte que eu usei de trombadinha, eu tive que explicar que são mais do que trombadinhas, são trombadões. Porque 2 empresários reunidos numa sala de hotel, escondido em algum país, para não serem presos ou evitar o risco de serem presos, podem gerar uma transferência de renda do bolso de consumidores para os seus próprios bolsos da ordem de milhões e milhões de reais. E, muitas vezes, cartéis são flagrados em mercados de produtos essenciais para o bem-estar da população, como medicamentos, gases medicinais, construção civil e por aí vai. E é por isso que é importante que o Estado preserve o seu poder de repressão a esse tipo de conduta, que pela lei são punidos pelo CAD com multas de até 30% do faturamento e pela justiça criminal com prisão de até 5 anos. Depois da crise, nós assistimos, e o mundo todo assistiu, uma grande restrição da oferta de crédito, uma quebradeira generalizada de instituições financeiras, uma grande o aumento significativo dos índices de desemprego em todo o mundo. E nesse contexto, o presidente americano toma posse trazendo consigo um grande apoio, um grandíssimo apoio popular, não só no seu próprio país, como em todo o mundo, e trazendo consigo para a Casa Branca a esperança de que o Estado terá condições e instrumentos para resolver e melhorar e impedir ou eliminar ou mitigar os efeitos da crise econômica. Quem pensa que eu estou falando do Obama e da crise de 2008 se engana. Eu me refiro à crise de 29 e à posse do presidente Franklin Delano Roosevelt, que nas mesmas e condições semelhantes ao do presidente Barack Obama, assume com um pacote de medidas que transformam o papel do Estado, até então tido como um problema na administração econômica, e torna-se propulsor ou sedizente, propulsor e força motriz da economia. São criadas as Alphabet Agencies, agência para tudo que se pode imaginar nos Estados Unidos. O Estado passa a aumentar os subsídios para diversos setores empresariais, levanta barreiras e restrições ao comércio internacional, passa, em alguns momentos, a colocar dinheiro público, a espalhar dinheiro público prodigamente em empresas.
como reação a 4 fenômenos ocorridos recentemente. Primeiro, obviamente e diretamente, a crise de 29, com a quebra da Bolsa, a Constituição Social-Democrata de Weimar, de 1919, a Primeira Guerra Mundial, que muda o papel do Estado no esforço, e obriga o Estado a envolver todos os setores da economia no esforço de guerra, e a Revolução Russa, que sinalizava ou ameaçava ou mostrava a expectativa do proletariado em partilhar dos ganhos da Revolução Industrial. O governo Roosevelt, no seu pacote do New Deal, aprova medidas, uma delas ficou conhecida como o New Industrial Revigoration Act, o NIRA, que, dentre várias medidas, criava cartéis, ou seja, autorizava que setores da economia pudessem se organizar para aumentar os preços deliberadamente, e o pretexto para isso era o quê? Nós precisamos aumentar os nossos lucros para garantir a manutenção dos empregos, e o afastamento de uma série de políticas de defesa da concorrência. Essa medida, esse ato, foi considerado 5 anos depois inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana e é apontado como uma das principais, talvez a principal, ou um dos principais fatores que geraram ao agravamento da crise na década de 30 e que acabou levando ao deflagramento da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós assistimos algo parecido com o Estado Novo. Nessa mesma década são criados diversas empresas com capital 100% ou majoritariamente estatal, o Instituto de Resseguros do Brasil, a Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e etc. Inaugura-se um tempo em que o Estado passa não só a ser, como até então era visto, como um garantidor das condições de mercado, garantidor dos direitos de propriedade, de liberdade contratual, garantia de liberdade de locomoção com habeas corpus. O Estado deixa de ser um garantidor das liberdades públicas, eu diria, negativas, ou seja, aquelas que impõem ao Estado deveres de omissão, não intervir, não atrapalhar, não prender sem situações legalmente previstas e etc. E passa a ser um promotor de diversas políticas, um promotor de políticas públicas ou de direitos humanos de segunda geração que passaram a impor ao Estado deveres talvez impossíveis de se alcançar. Um meio ambiente equilibrado, saúde para todos, educação para todos, lazer para todos, pleno emprego e por aí vai. Um verdadeiro multiplicidade, um politeísmo de valores que Habermas chamou tempos depois. Esse modelo de Estado entra em crise na década de 70, mas o direito antitruste nesse período é caracterizado pelo que ficou chamada a escola de Harvard, que via na política antitruste a seguinte obrigação: é necessário, a estrutura do mercado determina a conduta das empresas e a conduta das empresas determina o desempenho daquela economia. Quanto mais pulverizado, quanto mais atomizado forem os agentes no mercado, melhor será para se atingir aqueles fins, aqueles objetivos esperados ou atribuídos ao livre mercado. Talvez eu diria um excesso de voluntarismo, ativismo que se via no papel do Estado, também se assistiu no papel do antitruste. Há um discurso do então presidente do FTC, a Federal Trade Commission, que é o CAD americano, muito interessante, onde ele diz: o FTC, a política antitruste, não deve se encarregar apenas de preservar as condições de livre concorrência, mas também tem que se preocupar com o pleno emprego, com o pleno emprego, com o meio ambiente, a felicidade das pessoas, etc.
Esse, de novo, excesso de ativismo, voluntarismo, acabou redundando, num contexto também maior de escassez de poupança pública, a um novo modelo de organização do Estado, ou de participação do Estado no domínio econômico. O Estado, na década de 70, meados da década de 70, governos Thatcher, Reagan, retira-se do mercado como agente propriamente dito e passa a atuar sobre o mercado através da regulação. No caso do antitrust, é feita a seguinte acusação: o antitrust é vítima de um paradoxo. A pretexto de defender a maximização de bem-estar social através da promoção da livre concorrência e, portanto, impedindo fusões. Teve um caso em que empresas de sapato que geravam concentração de 5% foram proibidas nos Estados Unidos. Esses malucos, e essa é a crítica dos professores da escola de Chicago, que faziam a atuação da autoridade antitrust até então, estão destruindo riqueza, eles estão impedindo que grandes ganhos de eficiência permitam que a sociedade fique mais rica com determinadas operações de difusão. E desde então o antitrust vem influenciado, iluminado pelas ideias dos professores de Chicago, adotando uma postura de minimalismo ou de mínima intervenção. Palavras finais, por favor. Para concluir, eu queria fazer a reflexão. 2009 guarda grande semelhança com a década de 30. A mesma tentação, os mesmos pretextos que foram então usados para restringir concorrência, restringir comércio internacional, foram maliciosamente usados e vêm sendo maliciosamente usados por determinados setores econômicos para restringir concorrência e eliminar o comércio internacional. Nós temos que tomar cuidado para não cair na mesma esparrela que caímos no começo da década de 30. E algumas ações merecem reflexão e causam perplexidade em relação à própria atuação do Estado e da política antitrust, e eu menciono 4. Investimentos diretos de bancos públicos em empresas ou incentivo à formação de grandes grupos de empresa. O problema que Armínio Fraga mencionou ontem, da escolha dos ganhadores. Como lidar com esse tipo de política industrial neste novo contexto que se descortina a partir de 2009? Distorções concorrenciais. O Estado cada vez mais vem assumindo no Brasil e no mundo a atuação no domínio econômico e volta a atuar no domínio econômico. Como isso vai impactar as condições de concorrência? Quem investe hoje no Brasil em refino de petróleo? Nós tínhamos Manguinhos e aqui no Rio Grande do Sul, Ipiranga. Que condições o Brasil tem efetivamente hoje com uma empresa estatal forte e quase que monolítica em todas as instâncias, em todos os elos da cadeia produtiva? Que condições efetivas nós temos de concorrência nesse setor? A série de ineficiências econômicas que disso decorrem. Eu conheço um grande empresário, e todos os senhores também conhecem um grande empresário, que em pouco tempo ganhou muito dinheiro na exploração de petróleo fazendo uma única coisa: contratando alguns geólogos da Petrobras e descobrindo ou investindo em poços onde a empresa pública não ousava fazer. Vi isso no IRB, quando fui secretário executivo do IRB, principais e grandes empresas privadas encampando os principais cabeças da empresa. Então, senhores, eu acho que nós temos uma agenda importante para rediscutir não só o papel do Estado daqui para frente, como do papel da política antitrust. Eu estou aberto aos debates, já que meu tempo esgotou. Obrigado.